Bom, agora nós vamos fazer a correção da atividade número 8 de matemática do mês de junho, certo? Nessa atividade, ela fala de medidas de comprimento. Vamos ver? Vamos ler aí. Medimos e comparamos o tempo todo. Quando necessitamos medir a altura de uma pessoa, tamanho de uma mesa, comprar uma barra de cano, entre outros objetos, utilizamos as medidas de comprimento. As medidas de comprimento podem ser padronizadas ou não padronizadas, como palmos, pés, polegadas e outras unidades de medida, que foram usadas a partir do corpo humano. Algumas delas estão representadas nas ilustrações para você conhecê-las. Bom, teve uma aula que nós tivemos onde a gente fez a leitura do livro e nas páginas mostravam as medidas não padronizadas, lembram? Então aí, ó, tem o palmo, o pé, a polegada, uma jarda. Olha só o que é a jarda, gente? É a medida do pescoço até o polegar. É um cúbito, que é só a medida do antebraço até a ponta do dedo, e um passo, né? Uma passada de uma pessoa. Bom, vamos lá. Mais para baixo aqui ele fala assim: medidas de comprimento padronizadas, quer dizer que elas têm um padrão. As medidas padronizadas são aquelas que têm o mesmo tamanho em qualquer lugar do mundo. A medida de comprimento mais utilizada é o metro, que é considerado medida de comprimento referencial. As unidades de medida de comprimento mais utilizadas em nosso dia a dia são quilômetro, metro, centímetro e milímetro. Então a gente fala, eu andei 2 quilômetros, ou o carro está a 100 quilômetros por hora. Quanto é a sua altura? Eu tenho 1,50 m de altura, né? Qual é o tamanho do seu caderno? O meu caderno mede 30 centímetros, né? Então a gente usa essas medidas aí, ó. O quilômetro a gente representa com o K e o M, olha aí. E ele tem 1.000 metros. Então, dentro de 1 quilômetro cabem 1.000 metros. O metro, ó, ele é representado com a letrinha M. E ele tem 100 centímetros. Dentro de 1 metro tem 100 centímetros. E o centímetro, por sua vez, tem 10 milímetros. Então, centímetro a gente representa com o C e o M. Agora, vamos lá. Utilizamos o quilômetro para medir distâncias entre cidades, estados ou países. O metro é utilizado para expressar altura de pessoas, comprimentos, larguras, altura de prédio e de árvores. O centímetro é muito utilizado na medição de distâncias em mapas, tamanhos de objetos domésticos, e já o milímetro é utilizado na medição de objetos muito pequenos. Então vamos ver, ó. A régua é um instrumento de medida de comprimento muito utilizado na escola e para medir pequenos comprimentos. Veja no desenho a medida de 1 centímetro na régua. Então a gente está aqui, ó. Essa régua está medindo uma fita aqui que mede 1 centímetro. Então, do número 0 aqui até o número 1 tem 10 milímetros. Tá vendo aqui, ó? O centímetro tem 10 milímetros. Então, cada risquinho da régua aqui, ó, ela aponta 1 milímetro. Então, de 0 a 1 tem 10 milímetros. Olha lá, ó, em 1 centímetro há 10 milímetros. Se vocês olharem a régua de vocês aí e contarem esses risquinhos, vocês vão ver que tem 10 risquinhos, 10 milímetros. Muito bem, vamos começar aqui
a resolver. Número 1. Leia o quadrinho. Por que o senhor não usa régua? A trena é mais comprida e por isso é melhor. O que essa pessoa está medindo? O rapaz está medindo uma parede. Então, se eu quero medir a altura de uma parede, se eu fosse utilizar a régua, ia dar certo? Eu ficar medindo de 30 em 30 centímetros? Não ia dar certo, né? Eu ia perder de onde eu parei. Então, o ideal para medir uma parede é a trena. Ele fala aí, ó, atenção! É importante usarmos o instrumento e as unidades de medidas adequadas. Bom, número 2. Complete as informações abaixo com a unidade de medida mais adequada para medir cada comprimento. Então, medidas de comprimento, ó, são os milímetros, a gente usa o mm. Centímetro, usamos o cm. Metro, m, e quilômetro, km. Então, letra A. A altura de uma pessoa adulta. Utilizamos metro. A altura de uma pequena borracha. Então, centímetros. A distância entre duas cidades. Quilômetros. A largura de uma parede em metros. A altura de um prédio, também em metro. O comprimento de um livro, centímetros. E a espessura de uma régua, milímetro, porque ela é bem fininha, né? Então, vou usar um milímetro. Deixa eu colocar aqui tudo em vermelhinho para vocês verem a resposta. E agora aqui, eu não sei se vai dar certo igual vai ser aí no caderno de vocês, tá bom? Eu deixei aqui a minha folha como se fosse o tamanho da folha de vocês. E aí depois vocês me contem se deu certo aqui, tá? Ele fala assim, número 3. Observe as imagens e as medidas indicadas na régua e escreva o comprimento em centímetros de cada objeto. Eu vou medir a minha tela aqui e vou colocando para vocês. Vocês me falem se deu o mesmo resultado de vocês. Então, o meu alfinete aqui deu 3 centímetros. O meu lápis deu 6 centímetros. A minha borracha, vamos ver aqui. Aqui tá dando 3 centímetros e meio. Então, ó, borracha, 3,5 centímetros. Ah, na verdade ele já colocou a régua aqui, né? Aqui, ó, ele já colocou a régua. Então, a gente vai medir aqui, ó. O alfinete tem 4 centímetros. Vamos alterar aqui, ó. 4 centímetros. Porque na outra atividade a Pro não colocou a régua, que vocês tinham que medir aí. Bom, o lápis tem 9 centímetros. A borracha, 5 centímetros. E o pincel, 14 centímetros. Então, essa é a resposta certa, tá? Não tem que medir fora, não, igual a Pro tava fazendo. Muito bem. Então, essa foi a número 8, tá bom?